Olá pessoal, tudo bem? Vamos aí para mais uma aula de matemática e hoje a gente continua falando sobre frações equivalentes, tá bom? Então nós vamos aí conversar um pouquinho hoje, estudar sobre como identificar, como a gente encontra essas frações equivalentes. Então a gente pode fazer de duas formas, ou por uma multiplicação ou por uma divisão. Então vamos lá? A Pro vai dar aqui para vocês esse primeiro exemplo, onde a gente encontra aí 3 frações. Então vamos aí analisar. A primeira fração eu tenho 1/2 e a segunda 2/4, certo? Então eu quero saber se 1/2 é equivalente a 2/4. Então eu vou multiplicar aqui, ó, por 2, certo? Então eu vou pensar aqui, como que a gente pensou? Quantas vezes eu multipliquei o 1 para dar 2, certo? Então a gente sabe lá que 1 vezes 2 deu 2, certo? Aí eu vou analisar a parte de baixo agora. Eu tenho 2 e eu tenho 4. Então, eu vou pensar quantas vezes eu vou multiplicar o 2 para dar 4. Mais uma vez, eu sei que 2 vezes 2 deu 4, certo? Aconteceu a mesma coisa em cima e a mesma coisa embaixo. Vocês lembram lá quando a gente deu a definição de frações equivalentes, que a Pro falou que era quando a gente tinha a mesma parte do todo, que acontecia a mesma coisa em cima e embaixo? Então, tá aqui, ó. Em cima eu multipliquei por 2 e embaixo eu também multipliquei por 2. Então, a mesma coisa que aconteceu na parte de cima da fração aconteceu na parte de baixo. Então, eu posso dizer que 1/2 é equivalente a 2/4. Tudo bem? Agora, vamos analisar a próxima aqui. Eu tenho 2/4 e 4/8. Eu vou lá pensar quantas vezes eu multipliquei o 2 para dar 4. Eu sei lá na minha tabuada do 2 que 2 vezes 2 deu 4. Então, eu multipliquei 2 vezes. Vamos analisar a parte de baixo. Quantas vezes eu multipliquei o 4 para dar 8? Então, eu sei também que eu multipliquei 2 vezes. Então, 4 vezes 2 é igual a 8. Aconteceu a mesma coisa em cima e embaixo? Sim. Eu multipliquei por 2 em cima e multipliquei por 2 embaixo. Então, eu posso dizer que 2/4 é equivalente a 4/8, tá? Se a gente analisar todo esse contexto aqui, todas as 3 frações, a gente pode dizer que elas são equivalentes? Posso sim, porque em todas aconteceu a mesma coisa. Eu multipliquei por 2 para achar o próximo resultado, os numeradores e os denominadores, certo? Então, eu posso dizer que 1/2 é equivalente a 2/4 e que 2/4 é equivalente a 4/8, tá? Então, essas 3 aqui são 3 frações equivalentes. Tudo bem até aqui? Então, vamos lá para o próximo exemplo. Aí, eu vou colocar aí um desafio para vocês. Eu posso dizer para vocês que 4/8 é equivalente a 20/40, né? Vamos analisar aí, né? Como que a gente vai estar analisando isso aí? Então, a primeira coisa a gente tem que pensar, né? Os numeradores, 4 e 20, como que quantas vezes eu vou multiplicar o 4 para dar 20, né? E quantas vezes eu vou multiplicar o 8 para dar 40, ok? Então, vamos aí descobrir se elas são equivalentes ou não. Então, eu tenho lá, eu sei que se eu multiplicar o 4 5 vezes, vai dar 20. E se eu multiplicar o 8 5 vezes, vai dar 40. Então, 4 vezes 5, 20. 8 vezes 5, 40. Aconteceu a mesma coisa em cima e embaixo? Sim. Em ambos, eu multipliquei por 5. Então, eu posso dizer sim, que 4/8 é equivalente a 20/40. Tudo bem? Então, vamos lá para a nossa atividade. Agora é com vocês. Boa aula, beijinhos e até a próxima. Fiquem com Deus.